Bom, eu vou fazer um outro exemplo de depuração, agora da nossa função soma dos n primeiros positivos. Vocês lembram dela aqui, né? Aqui está a função recursiva, que calcula o valor de soma n, que tem o caso base e o caso recursivo, o passo recursivo. E eu quero calcular o valor de soma de 10. Eu quero ver essa função, como é que ela executa. Eu estou apresentando aqui no Willow, porque esse depurador é muito bom para enxergar essas chamadas, esse conjunto de chamadas. Então, aqui eu vou executar o processo de rastreamento. Observe que ele mostra para a gente todas as chamadas recursivas, estão vendo? Da primeira chamada, eu estou calculando soma 10, então, para calcular soma 10, ele vai calcular soma 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, até chegar em 1. Aqui tem o programa principal, soma 10, soma 9, soma 8, soma 7, até chegar no soma 1. Certo? Vou voltar aqui para o início e vou executar esse programa passo a passo. Observe que vocês vão ver aqui no heap na pilha, desculpe, as nossas variáveis locais. Né? A gente quer calcular a soma de n, então esse valor de n vai aparecer ali. Observe que ao dar um passo, né, na primeira chamada, soma 10, ele entra na função soma, com o valor n igual a 10. N é 1? Não, né? Porque n é 10, então ele vai direto para o senão, e ele vai retornar 10 mais soma de 9. Então, ele está nesse ponto aqui, no soma 10, e aí, nessa hora, ele vai chamar o soma 9. Certo? Mas só que o valor de n, lá naquele nível superior, continua 10. Nesse nível inferior agora, o valor de n é 9. E n vai ser checado ali, né? Ou vai ser feito o if. Como ele não é 9, né? É diferente de 1, ele vai fazer o else, então vai fazer o de 8. Ele vai fazer isso sucessivamente e vai calculando e chamando, vai chamando cada uma das funções recursivas, né? Até chegar no caso base. Então, quando n for 1, que é a última chamada, que vocês podem ver aqui, então o valor de n sendo 1, ele vai executar o então, ele vai retornar o valor 1. Então, isso aqui, essa caixinha, vai retornar o valor 1. Então, deixa eu voltar para cá. Retornar 1. Pronto. Então, olha só, o retorno é 1 e o valor de n é 1, certo? Aí eu vou retornar 1. Pronto. Aí eu retorno para o nível superior. E aí, desculpe, eu não estava aqui, né? Retornei 1. Então, ele vai ter 1 mais 1. Então, o valor de n é 1 mais soma de 1, né? Aliás, desculpem, né? Era o 2 mais o soma de 1. E o soma de 1 é 1. Então, ele vai substituir isso aqui por 1. Então, 2 mais 1 vai dar 3. Então, retornou para o N2, retornou 3. Para o N3, ele vai retornar 4, 6. Para o N4, ele vai retornar 10. E assim ele vai fazendo as somas de 1 em 1, né? E vai acumulando os termos da progressão aritmética aqui, até chegar no final, em que ele retorna 55, que é o valor de soma 10. Então, assim você consegue enxergar, né, o conjunto de chamadas. É muito interessante mostrar também uma outra visualização da função Fibonacci. A Fibonacci, como nós fizemos antes, ela tem uma chamada em que o valor da função, no caso recursivo, é a soma da mesma função duas vezes, ou seja, ela faz duas chamadas. Então, ao calcular o Fibonacci de 7, ele vai querer o Fibonacci de 6 mais o Fibonacci de 5. E esses valores serão calculados em separado, de 6 de um lado e de 5 de outro. É como se eles seguissem em dois ramos diferentes aqui da nossa pilha de chamadas. Ao rodar aqui o rastreador, ele está me reclamando de um erro de indentação, né? Por que ele tem erro de indentação, gente? Ah, sim, porque meu def, né?
Eu perdi da minha indentação. Agora sim. Vamos rodar. Agora sim vocês podem ver, ó, o que está acontecendo aqui. Eu tenho uma chamada à função que chama a função mais duas vezes, né? Então, por exemplo, ao calcular o Fibonacci de 5, ele calcula através do Fibonacci de 4 mais o Fibonacci de 3. O Fibonacci de 3, por sua vez, é o Fibonacci de 2 mais o Fibonacci de 1. O Fibonacci de 2 ele calcula como Fibonacci de 1 mais o Fibonacci de 0, mas o Fibonacci de 1 ele já tem o valor, que é o caso base. E assim encerra a recursão. O outro lado aqui, né, que está o Fibonacci de 4, ele é calculado com Fibonacci de 3 mais o Fibonacci de 2. O Fibonacci de 3 é o Fibonacci de 2 mais o Fibonacci de 1. Você repara que um lado cresce mais porque tem um valor que ainda vai ser calculado pela soma dos dois Fibonacci, e o outro lado aqui encerra um pouquinho mais cedo, porque ele chega mais cedo no caso base. Então, isso tem essa característica, né? Se a gente for olhar isso aqui bem de perto, né, vendo todo, né, vocês vão ver, vai ter a chamada principal, que está chamando duas vezes, porque não dá para a gente ver muito bem aqui, né, mas é exatamente isso, chama duas vezes, que por sua vez chama duas de um lado, uma e outra aqui, cada uma delas está chamando duas vezes, até chegar no final da recursão. Bom, aqui a gente está com o tamanho 100%, a gente pode ver esse passo a passo aqui, né? Então, ao fazer a chamada do Fibonacci de 7, deixa eu começar esse programa do zero aqui, né? Pronto. Ao chamar o Fibonacci de 7, o valor de n é 7, ele não responde ao if, mas sim ao senão, né? Não, então. Então, ele vai calcular o Fibonacci de 7 com o Fibonacci de 6 mais o Fibonacci de 5. Então, aqui é o Fibonacci de 7, ele vai ser dado pelo Fibonacci de 6 e o Fibonacci de 5 que não está visível aqui nessa tela, né? Se eu reduzir essa tela, a gente vai ver ele. Aí aqui é o lado do Fibonacci de 6, que por sua vez é calculado pelo Fibonacci de 5 mais o Fibonacci de 4. Só que observe que um dos lados vai seguindo, então ele vai seguindo o lado esquerdo até ele chegar no final, né? Quando ele chega no final, aí ele tem que calcular os outros, então ele vai continuar calculando os demais. Ele vai retornando e vai calculando os outros que são necessários. Então, vocês vão vendo passo a passo aqui, né? O Fibonacci de 3 retornando. Olha que o Fibonacci de 2 foi calculado. Mas para calcular o Fibonacci de 2, eu preciso calcular o Fibonacci de 1, né? Então, esse processo é meio, às vezes, difícil de visualizar. Mas você tem que entender sempre que tem dois ramos, um seguindo uma direção, e ele vai aprofundando enquanto pode. E depois que ele chega no fim, ele deixa fazer o outro ramo. E aí, aos poucos, ele vai voltando desses dois ramos à medida que ele vai encontrando os valores, até ele chegar no final, ele dá o valor total. Então, se você rodar aqui até o último passo, você vai ver que ele vai rodar todas as chamadas da função de todo esse conjunto. Repare que ele está retornando, agora está do lado direito, tá vendo? E ao rodar do lado direito, ele vai encerrar e vai retornando os valores. E aos poucos ele vai retornar os valores do Fibonacci de 6 e 5 até chegar ao Fibonacci de 7. E, enfim, ele dá o valor e mostrar o valor na tela. Quer dizer, se eu fizesse o print aqui, né? Então era isso. Talvez esse não seja uma visualização tão boa quanto a visualização da soma ou do fatorial, porque lá a gente só tem um ramo, aqui a gente tem dois ramos. Você é preciso entender isso, que as coisas vão seguindo em ramos separados e vão sendo juntados aos poucos à medida que as funções vão retornando, ok? Então eu paro por aqui e eu acho que a sugestão é que vocês façam exercícios, né? Tem um conjunto de exercícios lá nos slides para encerrar e aí vocês podem fazer esses exercícios. Deixa eu ver se eu deixo eles aqui para vocês fazerem. Eu tenho eles aqui bem fácil. Eu vou direto para o conjunto de exercícios.
E vou mostrar eles aqui. Aqui você tem uma proposta de fazer uma função potência recursiva, ou seja, uma base elevar a um expoente e calcular isso de forma recursiva. Isso é feito de maneira similar como vocês fizeram da função soma dos n inteiros. Se vocês pensarem um pouquinho, vocês vão encontrar. A mesma coisa pode ser feita para o produto. A gente fez para a soma, pode fazer para um produto. Aqui a gente tem uma proposta também de achar a soma dos n números naturais ímpares. E também a divisão de números. Divisão também pode ser feita de forma recursiva. Então, são exemplos que se repetem na matemática, né, se repetem na vida da gente, e que são úteis e que ajudam a exercitar a ideia de recursão, certo? Então, eu peço para vocês, então, que brinquem um pouco com essas atividades, né, que se prestam à recursão, para que vocês ganhem competência para poder entender melhor depois os algoritmos de busca e de ordenação. Ok, então, vou trazer, então, para vocês fazerem esses exercícios. Tá bom? Bom trabalho para vocês e até a nossa aula síncrona.